Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, trata dos exemplos, e no capítulo 2, Kardec nos traz os espíritos felizes. Viveram bem, morreram bem, estão bem e trazem o seu testemunho. Vejamos hoje a senhora Ané Gourdon. Ané Gourdon. E Kardec começa nos trazendo uma pequena introdução, apresentando-nos a senhora Gourdon, Ané Gourdon. Diz Kardec, muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes, ou seja, as melhores, falecida em novembro de 1860. Ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão das cercanias de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciar a sua posição como espírito. Então, ela era muito dócil, muito virtuosa, era jovem, mas já era senhora, não é? Então, já era casada e era pobre. Era uma trabalhadora, era de uma família de trabalhadores das minas de carvão. E aí, então, se dá a evocação. A evocação se dá chamando o espírito pelo nome que ele tinha na sua última encarnação. É evocada e ela responde, estou aqui. Pergunta, vosso marido e vosso pai pediram-me para vos chamar e ficarão felizes tendo uma comunicação vossa. Resposta, também estou bem feliz em dá-la, ou seja, em dar a comunicação. Pergunta, por que fostes arrebatada tão jovem da afeição de vossa família? Resposta, porque terminei as minhas provas terrestres. Ela veio, cumpriu com os seus compromissos da sua encarnação, não tinha mais por que ficar aqui, voltou. Pergunta, e desvê-los algumas vezes, ou seja, eles estão encarnados, e a pergunta é se ela, em espírito, vai visitar os seus queridos que estão na carne ainda. E ela responde, estou frequentemente perto deles. Pergunta, sois feliz como espírito? Resposta, eu sou feliz. Eu tenho esperança. Eu espero. Eu amo. Os céus não têm mais espanto para mim. Ou seja, ela não se impressiona com nada que ela vê, já sabe, já conhece. Afinal, nós estamos em 1865 e ela desencarnou já faz 5 anos. Espero com confiança e amor que as asas brancas me abram caminho. Ou seja, que a espiritualidade superior abra os seus caminhos para ela continuar progredindo. Mas Kardec pergunta a ela, que entendeis por essas asas? Resposta, entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Sim, o espírito puro está muito lá em cima, não é? Mas é isso mesmo, vamos chegar lá, todos nós. Resposta não. Kardec aqui traz uma observação, ok? Não é nem pergunta nem resposta. Ele traz uma observação. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são espíritos puros, evidentemente, não são senão um atributo imaginado pelos homens para pintar a rapidez com a qual se transportam. Por quê?
A sua natureza etérea lhes dispensa qualquer sustentáculo, como asas, não é? Para percorrer espaços. Entretanto, eles podem aparecer aos homens com esse acessório para responderem ao seu pensamento, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para se fazerem reconhecer. Então, se um espírito aparecer com asas, há alguém que crê que os espíritos superiores têm asas, é simplesmente para não confundir, por incrível que pareça, porque está atendendo ao que eles imaginam que seja. É quase que um carinho, que uma atenção amorosa, não é? Um cuidado, melhor dizendo ainda. Então, mas aqui nós quando lemos, não é? Abram as asas para mim, pode ser simplesmente o quê? Favoreçam, né, com os caminhos que a levam ao progresso que ela almeja. Um sentido figurado de asas. Uma outra pergunta. Vossos pais podem fazer alguma coisa que vos seja agradável? Os pais que estão ainda encarnados podem fazer alguma coisa que seja agradável a ela? Resposta: podem. Estes seres queridos não mais se entristecerem pelo quadro de seus pesares, uma vez que sabem que não estou perdida para eles. Que o meu pensamento lhes seja doce, leve e perfumado em suas lembranças. Passei como uma flor, e nada de triste deve subsistir, ou seja, permanecer de minha rápida passagem. Então, aqueles que ficam podem, vamos dizer assim, favorecer aquele que partiu, não sendo pesado na lembrança, não sendo amargo, mas tentando dulcificar, agradecendo a Deus o período que estivemos juntos e permitirmos que o outro se liberte daqui e continue seu voo ascensional, não é? Na escala do progresso. Levará consigo o nosso afeto e deixará conosco o seu amor, mas estaremos sempre o quê? Ligados. E sempre que possível eles vêm, nos ajudam. Estamos de todo apartados, não é? Porque o amor é isso. São esses laços, não grilhões, não correntes, mas laços. Outra pergunta. De onde vem que a vossa linguagem seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que tinhais na Terra? Era uma família, não é? de pessoas que trabalhavam em mina, ou seja, que não tinham uma erudição na fala, não é? Grande cultura. Então, ela falava de uma forma muito poética, muito esmerada no idioma, e Kardec pergunta de onde vinha essa melhoria que ela tinha conseguido, vamos dizer, ou readquirido na forma de falar. Resposta: é que é a minha alma quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e frequentemente Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para fazê-los pressentir as delicadezas que alcançarão e compreenderão mais tarde. Então, Deus já colocou um espírito mais iluminado, se é que podemos dizer isso, entre espíritos mais rudes, para que ela viesse, de alguma forma, indicar a eles essas sutilezas, não é? Da alma. Aqui Kardec traz, então, encerrando, mais um comentário, ok? Diz-nos ele. Sem essa explicação tão lógica, né, de que, afinal, ela veio falando diferente do que falava encarnado, por quê? Porque ela tinha ganho já tinha progressos anteriores à sua encarnação.
tinha progressos de cultura, de erudição, já desde antes. Quando ela reencarnou, ela estava limitada àquele contexto físico, mas ao desencarnar, ela readquire todas as suas qualidades de espírito que ela já tinha desenvolvido. E Kardec diz: sem essa explicação tão lógica e tão conforme com a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente dar-se-ia conta do que à primeira vista poderia parecer uma anomalia. Faz sentido? Ela era tão rude como está falando tão elevadamente. Mas nós não vivemos uma encarnação só, não é? Com efeito, o que de mais gracioso e de mais poético que a linguagem do espírito dessa jovem educada no meio dos mais rudes trabalhos? Vamos repetir a pergunta. Com efeito, o que de mais gracioso e de mais poético que a linguagem do espírito dessa jovem educada no meio dos mais rudes trabalhos? É tão lindo de ver essa graciosidade. A contrapartida se vê frequentemente. São os espíritos inferiores encarnados entre os homens mais avançados, com um objetivo oposto. É tendo em vista o seu próprio adiantamento que Deus os coloca em contato com um mundo esclarecido e algumas vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Então, assim como podemos ter espíritos elevados reencarnando em meios mais rudes para estimulá-los a elevarem-se, também Deus permite que espíritos mais rudes encarnem em famílias mais apuradas espiritualmente, para que lhes sirva de estímulo esse convívio com os familiares mais avançados, para que avance também. E não só, também a sua presença e o seu convívio com a sua família mais avançada será para essa família uma prova, não é? Excelente. Então, vimos hoje a senhora Ané Gourdon. Não vamos entrar no senhor Maurice Gontran, que é o último capítulo, o último espírito citado nesse capítulo. Veremos, talvez passemos um pouquinho amanhã do horário, mas fecharemos então com Maurice Gontran amanhã o nosso capítulo 2. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.